Vamos então a mais uma mensagem da série Coríntios, uma igreja para não imitar. Dentre tantas coisas que uma igreja não pode imitar na igreja dos Coríntios, já aprendemos sobre divisão, vamos aprender muito mais ainda sobre muitas outras coisas, mas uma igreja não pode ser egoísta. A igreja dos Coríntios se fechou em si mesma e tornou-se uma igreja reprovável. Paulo disse: eu não posso elogiá-los porque vocês são egoístas, vocês estão pensando apenas em vocês, e Deus não quer uma igreja que pense apenas nela e só olhe para dentro dela. Deus nos deu uma frase que compartilhamos com a igreja: temos uma igreja para pastorear e uma cidade para alcançar. Você pode repetir isso comigo? Uma igreja para pastorear e uma cidade para alcançar. É assim que trabalhamos aqui. Nós estamos aqui, é verdade, eu sou um pastor local, mas eu aqui não retiro do meu coração a ideia de um pastor missionário. Nós estamos aqui diariamente com a visão e o coração voltados para a missão. Embora sejamos um pastor local, um pastor de uma igreja local, o meu coração é missionário e você também precisa estar exatamente assim. Por isso nós não desanimamos, por isso não baixamos a guarda, por isso de terça a sexta-feira, meio-dia, um sol quente, e a gente está aqui pegando mesa, botando cadeira, e chegam os outros voluntários, e vamos juntando, e chega a Rutinha suada, Jaqueline também de bicicleta, e chega outro, vai, quando vê tem 8, tem 10 voluntários, e Deus começa a fazer uma obra tremenda no coração das pessoas que estão passando na rua. Queridos, cada relato extraordinário. Aí, quando é sexta-feira, quando tem o sopão, chega a Alice, chega mais um, 2, e turma trabalhando, correndo atrás, trabalhando, e o pessoal do estacionamento, o pessoal da recepção, o pessoal que trabalha com as crianças, toda a igreja é missionária. Tudo que fazemos aqui é para transformar a vida das pessoas, edificar pessoas, salvar pessoas, curar pessoas. Que relato extraordinário recebemos de um vídeo. O Márcio está aí? Márcio está lá, mandou um vídeo. Queridos, se você ver um vídeo daquele ali e você não chorar ou não sentir nada, você tem que rever como está o seu coração. Talvez você esteja olhando só para você e você nem consegue sentir o que você está vendo, o que você está percebendo acontecer na vida de muitos. E nós precisamos cuidar do nosso coração, porque do coração procedem todas as saídas. Se você não consegue se alegrar com a vitória, com a conquista do outro, você está com algum problema. Se você não consegue honrar o outro, colocar o outro numa posição melhor do que a sua, tem alguma coisa errada com o seu coração. Não podemos imitar este sentimento e essa postura da igreja dos Coríntios. Nós não podemos nos vangloriar, nós não podemos ser soberbos, não podemos ser invejosos, não podemos ser caluniadores, mas também não podemos ser egoístas, egocentristas. Nós precisamos desejar que o outro tenha um lugar de honra e nós devemos nos posicionar sempre para servir, sempre para ajudar, sempre para estender a mão. Quando uma igreja desenvolve este coração, ela está sendo aprovada pelo Senhor. A carta aos Coríntios revela como aquela comunidade cristã estava andando na contramão da palavra de Deus, ainda que fossem santificados por Jesus para serem santos. A obra de Cristo foi completa, Ele nos santificou. Agora, de posse dessa nova vida, nós andamos diariamente desejando mais e mais cumprir o propósito de Deus, a vontade de Deus. Quero ler com vocês um versículo que está aí na tela, 1 Tessalonicenses 4, versos 7 e 8, que resume o desejo de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas
não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito. Ore não, leia para mim esse verso agora. Vamos juntos? Porque Deus... Ao fundar a igreja em Corinto, o apóstolo Paulo tratou de fundamentar-lhes a fé com dois dos maiores e eficazes métodos de ensino: o ensino da palavra de Deus, propriamente dito, e a manifestação do poder de Deus. Não é só ensinar. O apóstolo Paulo, ele foi lá, ensinou, mas ele disse: olha, para que vocês não ficassem fundamentados em palavras humanas, ou olhando para mim, para Apolo, para Pedro, mas que vocês se firmassem no que estamos pregando, eu fui até vocês com poder, manifestações do poder de Deus. Repita comigo: poder de Deus. Manifestar o poder de Deus. A igreja foi levantada para isto também. À medida que ela vai pregando o Evangelho, à medida que ela vai crescendo, expandindo, fazendo discípulos, o Espírito Santo vai confirmando a palavra por meio de muitas manifestações do poder de Deus, que é capaz de curar, libertar. Queridos, olha, uma vez estávamos lá na Igreja Batista em Santa Luzia, estávamos cantando e o pastor Diné René Lota pregando. Muitos aqui conhecem o pastor Diné. Pastor Diné pregando. E ele falou sobre o poder do nome de Jesus. E ele enfatizou durante toda a mensagem que Jesus é todo-poderoso, que nele está toda a presença da divindade. Ele pregou, professor de seminário, profundo, espiritual, e no final entrou um endemoniado na igreja. E eu pensei, criativo como o pastor Diné, ele deve ter ensaiado isso. E essa pessoa entrou e ele vai, na prática, mostrar. Não, irmãos, foi uma manifestação tremenda de um endemoniado. Entrou. Eu me recordo bem, nós estávamos à frente e aquele homem entrou endemoniado, falando tudo que você possa imaginar, falando, esbravejando e fazendo uma série de coisas. E o pastor Diné falou assim: igreja, apenas ore. E a igreja começou a orar. E ele olhou para aquela pessoa e falou: agora, em nome de Jesus, saia dele. Não teve entrevista, não teve bate-papo, quem está aí, quem deixa de estar, quem já viu isso aí? Nada disso. Saia agora, em nome de Jesus. Aquela pessoa foi liberta instantaneamente. Foi a primeira vez que eu vi aquilo acontecer. Você já viu acontecer isso? Quem já viu acontecer? Levanta a mão aí. Olha, tem crente que sai correndo quando tem uma manifestação espiritual. Sai correndo, Camila, porque não sabe que nele está o poder de Deus para libertar as pessoas. No nome de Jesus, o diabo corre, foge, corre. E ali então nós experimentamos a maravilha que é ver Jesus libertar uma pessoa, no nome de Jesus. Depois deste fato, a gente mudou a última canção. Nós não íamos cantar em nome de Jesus, o poder que há no nome de Jesus, e cantamos, e a igreja cantou com a gente. Foi uma festa, foi uma alegria. Imagine você saindo daqui hoje, queridos, não apenas um ou dois ou três, não, são muitos que estão dominados pelo diabo, acorrentados pelo diabo, entristecidos, opressos ou oprimidos pelo diabo. Não são poucos, são muitos. Você encontra com eles quase que diariamente, no caminho para a faculdade, lá no trabalho, aonde você passa, tem gente amargurada, entristecida, doente, física e espiritualmente, e você é a resposta de Deus.
Você é a resposta de Deus para as mazelas da sociedade, para libertar, curar, restaurar, reencaminhar. Esse poder não está em você, Deus te deu, Deus te confiou, você precisa manifestar. Enquanto você prega, Deus te dá também a oportunidade de operar. Vejam, 1 Coríntios 2, versos 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Repita comigo: no poder de Deus. Queridos, o que importa a uma igreja é manifestar o poder de Deus. Enquanto ensina a palavra, enquanto testemunha da sua fé, os sinais acompanham, é natural. Não podemos nos eximir nem de pregar e nem de manifestar o poder de Deus à medida que o Espírito Santo te guia a isto. Não é você, é você sendo guiado pelo Espírito Santo. Queridos, imaginem que Jesus não pôde fazer muitos sinais, maravilhas e prodígios, milagres, não pôde fazer, imagina. Não pôde fazer. Por que, pastor, que ele não pôde fazer se ele é todo poderoso? Porque não havia fé ali. Num ambiente de incredulidade não há manifestação do poder de Deus. Se você crê, você vai ver. Quantos sabiam que tem que crer para ver? Tem gente que quer ver para crer. Se você está vendo, não precisa crer. Já está ali, está consolidado, é concreto. Mas quando você não vê nenhuma possibilidade, e em nome de Jesus você vai ver acontecer. Fé é isso. Entretanto, passados 4 anos, tendo Paulo permanecido na cidade por 1 ano e meio ou 18 meses, o ensino puro das Escrituras havia sido substituído por pensamentos que geraram práticas carnais relacionadas a comer, beber, nas reuniões públicas da comunidade cristã de maneira dissoluta, que mais faziam mal do que bem. Imaginem uma reunião de igreja, aonde as pessoas saem pior do que entraram. Eu não sei se você já viveu isso, talvez você já tenha ouvido falar disso. Uma reunião de cristãos ou de crentes, reunião de igreja, aonde ao invés de você sair edificado, motivado, inspirado, iluminado, cheio de vontade de ganhar gente para Jesus, você sai, olha, acho que eu não vou voltar mais lá não. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez você tenha passado algum tempo fora da igreja, e você voltou para a igreja depois, porque lá fora está pior do que aqui dentro. Repita comigo: na arca, pode até cheirar mal, mas está melhor do que lá fora. Agora quem entendeu, diga amém. Então, para quem não conhece a história da arca de Noé, Noé passou 1 ano e alguns dias, 10 dias, 1 ano e 10 dias, dentro de uma arca. Quem aqui tem gato dentro de casa? Gato. 1, 2, 3, 4, muitos gatos dentro de casa. Imagina, tem que limpar. Tem ou não tem? Tem que limpar. Se não limpar, o que acontece? Acaba com a casa. Antes de acabar com a casa, acaba com o casamento. Acaba com o casamento, não é verdade? Agora imagina, cobra, papagaio, rinoceronte, elefante, girafa, gato, e olha, era cada um casal de espécies. Então não era só um gato, eram todas as espécies de gatos, todas as espécies de, e assim sucessivamente. Você queria ficar fora da arca ou dentro da arca?
porque lá fora estava a morte, estava tudo inundado. Igreja é quase isso, tá, irmãos? Às vezes o negócio não fica tão bom assim, às vezes o negócio dá uma balançada, balança ou não balança, irmãos? Balança ou não balança, irmãos? Todos. Fala assim, balança, pastor. Tem hora que dá vontade de não vir. Raquel essa semana confidenciou, olha, se eu não fosse esposa do pastor, acho que uns domingos eu ia ficar em casa. E eu completo. Se eu não fosse o pastor, de vez em quando no domingo eu ia acordar 1h da tarde. Mas Raquel sempre me acorda. José, falei assim, Kel, o que foi? Hoje é domingo. Falei, de novo? Você já teve essa sensação que já é domingo de novo? Sim ou não? Você pisca os olhos, já é domingo de novo. E para quem espera ansiosamente pela segunda, né? Para não dizer o contrário, já é segunda de novo. Mas olha, queridos, a gente fala assim, brincando, né? Nós temos prazer e alegria quando chega o domingo. É assim com você também? Ah, eu me alegro, domingo é diferente, domingo é um dia diferente. Olha, vem aqui na segunda-feira e olha para esse templo. Zé Sérgio, quando eu chego aqui na terça, às vezes eu venho de segunda também, mas na terça quando eu chego, eu abro aquela porta e olho, ali se senta fulano de tal, ali se senta fulano de tal, mas só tem cadeira. Esse lugar sem vocês não existe. Esse lugar sem você, sem o seu sorriso, sem a sua presença, não é nada, nada. Como é bom o domingo, como é bom rever vocês, como é bom estar com vocês, como é bom ver vocês outra vez. Queridos, nós temos que ter alegria e prazer em vir à casa do Senhor. A minha casa tem, a sua também tem alegria? Hoje é domingo, alegrei-me. É a casa do Senhor, é a casa do Senhor. E aqui tem gente de todo jeito, feio, bonito, magro, gordo, azul, amarelo, tem de tudo. É uma salada viva, abençoada, e nós nos completamos uns aos outros, nós nos completamos, até aquele que você acha que é muito diferente, que é estranho, é esquisito, pois é, tem partes no seu corpo que também são estranhas e esquisitas, e fazem parte do seu corpo. Então vamos amar a todos, tá bom? Eu estou tentado a dizer assim, olha, vira para o lado e diz assim, eu te amo. Se for sua esposa, então fica fácil, né? Eu te amo. Meu irmão, olha, você é esquisito a beça, mas olha, eu te amo assim mesmo. Olha, você não tem mais jeito, mas olha, eu não abro mão de você. Olha, meu irmão, se não fosse Jesus, eu nem conseguiria olhar mais para você, mas olha, eu estou aqui para dizer que te amo. E assim vai. Igreja, queridos, igreja é fantástico, é maravilhoso. Mas eu quero ler o texto que nos remete a apenas 2 aplicações nesta manhã, 2 únicas aplicações. O texto é longo, mas as aplicações são breves, porque o texto é muito claro. Paulo vai dizer assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Vamos juntos agora? Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. 1 Coríntios 11, versos 17 a 34. É lógico que é uma carta completa. A carta aos Coríntios não tem apenas este capítulo e vamos tratar de todos eles. Estamos ainda no capítulo 2. E nós precisamos entender que o comportamento de uma igreja diz muito sobre quem está como cabeça dela. Quando o apóstolo Paulo fala de envergonhar a igreja de Cristo, trazer julgamento, trazer juízo sobre você mesmo, por você não estar honrando o corpo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja tem gente com muito dinheiro, com médio, com pouco, com nenhum, e os que estão abaixo da linha da pobreza. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Tem pessoas que chegam aqui, não tem com o que comprar, e a nossa equipe já está orientada há pelo menos 7 anos, 8 anos. Ninguém que está aqui neste pátio ou que chegou para comer sairá sem comer. Tem que comer. O que a gente fala aqui? Irmão, se não tiver recurso, se não tiver recurso, come ou não come? Come. O recurso serve à igreja, mas ele não é o principal. O principal é o ser humano. Sempre ensinamos isso aqui. As pessoas valem mais do que o que elas fazem ou deixam de fazer. As pessoas valem mais. Sabe o que tem acontecido aqui na nossa igreja? Quem tem muito, paga para 3, para 5, para 6. Ele não quer nem saber para quem que foi. Ele simplesmente doa. Isso é um coração generoso, não egoísta. A igreja precisa ser o ambiente propício para o alcance de todos. Nós estamos aqui por causa de todos. Ele morreu por todos, ele veio por causa de todos. A igreja precisa ter a visão ampliada para alcançar todos quantos forem possíveis. Então, uma vez que eu e você temos um pouco mais, ontem, por exemplo, estávamos aqui à noite, uma programação nota 10 da juventude, muito boa, logo mais também às 18 e às 20 horas, vai ser maravilhoso. Ontem nós estávamos aqui e nós percebemos quando uma dupla, né, um homem e uma mulher, sem recurso, e eles ficaram passando ali, e foram lá na cantina, e vieram aqui no açaí, e eu falei com Raquel, não pode ficar sem atender a essas pessoas. A Bíblia diz o seguinte, irmãos,
ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre. Se você ainda não desenvolveu, comece a desenvolver um coração generoso, porque isso afasta de você o egocentrismo, o egoísmo. Quando você começa intencionalmente a agir em favor de pessoas, pode ter certeza absoluta, o coração de Cristo está sendo avivado na sua vida. E a sua vida avivada em Cristo vai trazer benefício a milhares de pessoas. E essas pessoas vão glorificar o nome do Senhor por sua vida, por sua ação, por sua atitude. Às vezes a gente olha para o egoísmo de Coríntios e não consegue entender ou perceber aonde é que está o nosso egoísmo. Ah, tem pouca comida, farinha pouca. E igreja, pode ser assim? Não, que desânimo é esse? Igreja pode ser assim, irmãos? Não, não pode ser. Igreja tem que ser um ambiente em que todos querem o bem de todos, a honra de todos, as bênçãos para todos. Deixa eu cuidar aqui da minha casa, dos meus filhos, não é? Parece que demonstra amor, mas na verdade não há tanto amor assim, há um egoísmo ali, aquele grupo ali. E talvez, né, até hoje de manhã, aleluia, porque de hoje, daqui em diante não vai ser mais assim, amém, irmãos? Olha, graças a Deus tinha pouco, mas minha família, todo mundo comeu. E a família do outro? Percebam como é da natureza humana defender os seus, procurar os seus, ajudar os seus, fazer pelos seus. E a igreja precisa ter uma visão mais ampla, mais precisa, social, abençoadora, acolhedora de todos. Igreja pode ter acepção de pessoas? Eu posso desejar que fique ao meu lado, não é? Uma pessoa abastada e o pobre que fique lá perto de João Vitor? Não, irmãos. Vocês nunca me viram e nem verão agir dessa forma. Nunca. E vocês também devem fazer o mesmo. Não escolham. Não escolham. Aproximou-se de você, é o teu próximo. Socorra, atenda, abençoe. Não espere nada em troca. Ah, eu vou ajudar o Eduardo, porque se eu ajudar o Eduardo, amanhã ele vai me ajudar. Escolha quem não tem como te ajudar. É bíblico, porque o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Está fazendo a mim. Se você deu a um pequenino, você está dando para mim. Não foi isso que Jesus disse? Sim ou não? Jesus não disse isso com todas as letras? Se vocês fizerem a qualquer um desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. É a oportunidade que eu e você como igreja temos de nos tornarmos mais altruístas, mais dados, mais direcionados à prática das boas obras. Coisas que são relevantes para cima e não para a terra. Quando nós agimos assim, a gente vai afastando esse espírito de egoísmo da nossa vida. Paulo denuncia os pecados decorridos da falta da atuação do Espírito Santo nos corações. A igreja estava reunida, mas não se via Cristo no meio dela. A igreja dos Coríntios estava lá, mas Deus não estava operando no meio dela. Não havia obediência ao Espírito Santo, não havia obediência à palavra de Deus, não havia obediência a nenhum princípio eterno do Senhor. Nenhum dom faltava. Era uma igreja rica. Já explicamos sobre isso. O verso 17 vai dizer assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Eu não consigo imaginar o que é uma igreja se reunir
e as pessoas saírem pior do que entraram. E para a gente cuidar do nosso coração hoje, o apóstolo Paulo quer nos ensinar algumas coisas que fiquem muito claro para nós, como igreja, para que a gente possa avançar para o próximo estágio, ou nível, ou estação. Jesus disse certa vez: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Não é a figura de Apocalipse? Quando João viu os 7 candeeiros e o Filho do Homem passando no meio deles. Quem já leu esse texto aí? Lá em Apocalipse. Que bom que você já leu. Está lá. Então quem é? Jesus. Ele passeia no meio da igreja. Aonde estiverem 2 ou mais reunidos no nome dele, com os princípios dele, olhando para a verdade bíblica, cheios do Espírito Santo, ele vai se revelar ali, ele vai se manifestar ali, ele vai apontar a direção ali. E todos nós precisamos desejar muito mais a direção de Deus do que a nossa própria direção. Deus quer fazer coisas novas, e quando Ele quer fazer coisas novas, Ele nos chama para o secreto. Logo mais vocês vão ouvir um pouquinho sobre isso. E nós precisamos de mais secreto com Deus, mais porta do quarto fechada, e batermos um papo profundo com o Senhor. Senhor, coloca o teu coração no meu coração, o teu espírito no meu. Eu preciso manifestar a tua glória, eu preciso ser um instrumento do Senhor. Não faz sentido para mim viver a não ser que seja para cumprir o teu querer, cumprir o teu propósito. Quando a gente toma essa decisão, queridos, a nossa vida muda completamente. Nosso pensamento muda, nossa fala muda, as nossas atitudes mudam, porque a gente passa a ser resposta de Deus por onde a gente passa, aonde a gente vai. Queridos, não há nada melhor do que andar e viver no Espírito. E nós precisamos mais e mais desejar intensamente, corpo, alma e espírito, debaixo da potente mão de Deus, em humildade, para que Ele possa aparecer à medida que a gente caminha, à medida que a gente fala, à medida que a gente adora, à medida que a gente serve, à medida que a gente está se relacionando. Importa que Ele cresça e nós diminuamos. Uma igreja sem Bíblia gera egoísmo. Pastor, o que é egoísmo? Amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Orgulho, presunção. Paulo vai dizer assim: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Queridos, quando nós estamos interessados nas coisas de Deus, quando nós estamos interessados nas coisas da igreja, da missão da igreja, no que a igreja está realizando, quando nós temos interesse aqui, nós apagamos qualquer incêndio ou qualquer fagulha que queira atrapalhar a unidade da igreja, a comunhão da igreja, o testemunho da igreja. Nós queremos. Por quê? Nós sabemos que nós temos uma responsabilidade como igreja, então a gente tapa as brechas. A gente não deixa que coisas que são da nossa família. Você sai por aí espalhando as coisas da sua família aos 4 cantos? Acho que não. Você não faz isso. Faz isso? Não. O lugar de maior intimidade numa casa é o quarto do casal, não é o quarto dos namorados. Namorado tem que ficar do lado de fora e a menina de 15 anos lá do lado de dentro, de preferência 30 metros. Viu, Carla? Viu, Clara? Papai do seu lado, pastor Moisés do seu lado, Vivian do outro lado, o sujeito a 30 metros, tentando fazer contato pelo telefone. Amém, queridos? Longe.
todos nós aqui, que temos filhas e filhos, precisamos estar sempre orientando, não é verdade? Quem é pai aí de adolescente? Deixa eu ver aí. Olha aí, quanta gente. Pai de adolescente, está sempre orientando. Fala uma coisa, fala outra. Fala uma coisa, fala outra. Aí você se lembra de você nessa idade. Aí o desespero é maior. Quem se desespera mais aí quando lembra aí com o seu tempo de adolescente? Deixa eu ver se você é corajoso mesmo. Ai que bom. Aí você se lembra, meu Deus, aquilo que acontecia, aquelas coisas que vinham na mente, aquelas coisas que, Senhor, tem misericórdia. Aí você quer ser o mais rígido possível hoje. Para quê? Para tentar salvar o que ainda resta. Aí sabe o que acontece? Você vai chegar lá ainda, sua filha está pequenininha. Começa a chegar os bilhetes, Claudemir. Chega ou não chega? Mãe, olha aqui. Pai, olha aqui. E você já começa a desesperar. Não se desespere. Ensine. Mostre. Sabe por quê? Você não vai viver a vida do seu filho. Não se desespere. Aquieta o seu coração. Deus vai fazer a obra. Não fez em você? Você achou que você não tinha jeito? Você está aí hoje, 5 filhos, casamento bem sucedido, está indo para frente. Apenas ensine, instrua a criança no caminho, diariamente. Aquela altura do campeonato, as pessoas andavam muito. Então instrua a criança no caminho. Era diariamente, todo instante. Ensina. E olha, descanse, Adilson. Descanse, Milva. É ensinar e descansar. Ensinar e descansar. Cada um vai cumprir o propósito de Deus e para a glória de Deus. Quando o nosso interesse é nas coisas de Deus e para as coisas de Deus, podem ter certeza, queridos, Deus começa a abençoar a nossa vida. Nós não estamos pensando apenas em nós mesmos, nós estamos pensando exclusivamente, o nosso interesse é que o reino dele cresça. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Uma igreja que busca seus próprios interesses a despeito do Senhor da igreja, que deve ter toda a primazia, é uma igreja herética, é uma igreja egocêntrica, ou seja, vive de forma contrária ao ensino áureo de Jesus. Observem, Mateus 22, 37 a 39, muito conhecido. Jesus respondeu, ele estava sendo provado ali por um doutor da lei: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Vamos juntos? Ame o seu próximo como a si mesmo. Não é para amar menos ou mais. É no nível do amor que você tem por si, por você mesmo. Você deve também dispensar este amor a todas as pessoas que estão à sua volta. Você não pode desejar sair na frente correndo, não é? Final do ano a gente tem aqui uma ceia. Graças a Deus sempre sobra muito, mas a gente vê alguns desesperados. Você já viu gente desesperada na igreja? Já ou não? É dia de festa, é dia de bolo, é dia de salgado, e tropeça, e cai, e joga a bandeja para o alto. Olha, eu já fui criança. Você já foi criança? Que a bandeja passava lá no alto? Você criança? Já foi, Marquinhos? Criança? E a gente ficava, olha, que vontade de dar um chute por baixo, subir bandeja ou pegar. Até que um dia eu fui para um casamento, eu tenho 8 irmãs, né? E num desses casamentos eu fui no carro que estava levando os salgadinhos. Fui eu, Jefferson e André. Jefferson é o vice-presidente da igreja, tá? Hoje. Você vê que Deus é fantástico, né? Escolheu a gente. Então eu, Jefferson, estávamos no banco de trás e o salgadinho, 2 caixas de salgadinho, naquela época era assim, né? A família mesmo fazia.
E nós botávamos a mão para trás assim, ó, é hoje. Queridos, olha, nós chegamos, ninguém brilhou mais naquele casamento do que eu, Jefferson e André. Nós estávamos brilhando, é mão, é rosto, e a gente nunca comemos tanto salgadinho assim. Foi uma coisa assim extraordinária. Mas a gente precisa esperar pelo outro, né? Hoje, né? Hoje eu sou o pastor da igreja, eu tenho que falar para vocês, olha, aguenta um pouquinho, o que eu fiz lá estava errado, não estava certo. E se faltasse na festa? Graças a Deus naquele tempo não faltava, Deus fazia cada um milagre, né? Quem aqui se lembra dos pratinhos, né? Arrozinho, grega, né? Arroz à grega, fiapinhos de frango. Quem é dessa época? Deixa eu ver. Ah, todo mundo. Hoje a gente não vê mais essas coisas, não sei porque o ovo está caro também, né? Está tudo caro hoje, mas eu acho que a gente devia fazer mais festas assim, né? Como era antigamente, as pessoas. Mas nós precisamos esperar pelo outro. Amém, queridos? Vamos melhorar nisso? Vamos? Está escrito, é bíblico. Devemos esperar uns pelos outros. Devemos desejar que o outro... Querem ver uma coisa? Não sei aqui quem já viu, mas todo almoço que a gente participa aqui, eu faço questão de ser o último. E se eu estiver aqui e chegar um outro último, eu passo. Sabe o que eu estou pensando, irmãos? Se faltar, falta para mim. E já faltou. Já faltou para o pastor George. Um dia eles fizeram uma carne aí no final ele estava comendo linguiça, que ele teve que sair para comprar porque tinha acabado a carne. É assim, acontece ou não acontece isso aí de vez em quando? Queridos, o melhor para o dono da casa não é que ele coma, é que todos os convidados saiam satisfeitos. Sim ou não, irmãos? Claro, irmãos, claro. Então, nós precisamos aprender com a Bíblia também a termos esse nível de comportamento, desejando que o outro se alimente, que o outro coma, que o outro se satisfaça. Uma vez tinha uma das coisas que eu mais gosto é delícia de abacaxi. Aí eu tinha uma tarefa, uma travessa de delícia de abacaxi feita pela tia Estela, que para mim é a melhor. Até porque eu nunca comi outra, mas a da tia Estela é muito boa. Então, se existe alguma delícia de abacaxi melhor do que a da tia Estela, se apresente aí e me apresente também a ela, que eu vou dizer se é melhor ou pior. Mas o meu parâmetro é a tia Estela. E na mesa de doces tinha pudim, né? Várias coisas. E eu de olho, rapaz. Eu só de olho, esperando o povo. Eu só fui vendo, rapaz. O que primeiro acabou foi a delícia de abacaxi. Quando chegou a minha vez de tentar avançar na delícia de abacaxi, só tinha um pedacinho de abacaxi amarelinho assim no canto. Eu falei assim, é você mesmo que vai. E eu comi bem devagar, passei a noite toda comendo aquele pedacinho, só para sentir. Mas olha, queridos, é tão legal ver o outro feliz. Feliz porque pegou. Feliz porque está comendo. Feliz. Então, agradeça também a Deus porque o outro também está feliz. Não é para ter disputa de quem é mais generoso, de quem toma, aí, não, agora é você, o pastor ensinou lá, não, toma você. Não, calma. Mas é uma questão de nós mesmos nos policiarmos. A gente não pensa assim, irmãos? Vamos ser sinceros. A gente não pensa assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, deixa eu servir a minha filha, meu neto, meu tio, meu avô, meu papagaio. Onde é que está Gabriel? Onde é que está Thaís? Cadê Lucas? Cadê? Já comeram? Todos nós, queridos, todos nós fazemos parte de um único corpo. Nós somos uma família. Aqui não tem a família de ninguém. Todos nós somos a família. Se você quiser o bem de alguém, alguém vai querer o seu bem. E no final todos nós vamos lucrar. E olha, o que faltar a você aqui, Deus vai te dar quadruplicadamente mais. Porque também não vale a pena reclamar. Não reclame, não murmure. Faça isso não. Se você não comeu, fique tranquilo. Não vai te faltar. Fique tranquilo. Alegre-se porque alguém comeu. É verdade que comeu mais do que você. Mas não fique aborrecido.
Não deixe a igreja porque você não comeu. Não saia por aí. Eita, o povo da igreja, tudo sem educação. Não, irmãos, aqui nós somos finos. Amém? Não fale que a sua igreja não tem educação, não, porque isso vai longe. Não, olha, você não tem ideia. O que a gente fala aqui nem precisa estar na internet. O que a gente fala da igreja chega aos 4 cantos, e quem conta um ponto, não é? E vai aumentando, e quando vai ver, a gente já está muito pior do que a gente falou aqui. Então, vamos, irmãos, permitir que o nosso bom Deus cuide e trate do nosso coração, e que a gente tenha amor pelo próximo. Igreja não pode pensar individualmente, ela não pode buscar o bem-estar de um determinado grupo, mas deve ser totalmente imparcial e acolhedora de todos os segmentos da sociedade e faixas etárias. As crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, última idade, pós-idade, essa turma toda aí merece apreço. Reunião de igreja onde Jesus não está, irremediavelmente fará mais mal do que bem. Então, eu creio que Jesus está entre nós. Amém, queridos? Então, as reuniões têm feito bem a você, a sua família, ao seu coração, à sua mente. Que essa palavra também tenha eco no seu coração. Porque esse tipo de egoísmo na igreja estava gerando o seguinte lá naquela igreja: portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, repito, o corpo de Cristo é a igreja, sem honrar a igreja de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Vamos juntos agora? Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram ou morreram. É a presença de Deus em uma celebração que a torna aceita pelo Pai. É a presença de Jesus em uma celebração que a torna aceita pelo Pai, pois é por meio dele o acesso a esta graça, alcançada por todos nós pelo sangue de Jesus. Sem Jesus na celebração, sem aceitação pelo Pai. Ele não aceita nada que a gente faz, se Jesus não estiver por trás. Ele é o caminho. Às vezes a gente usa esse versículo para salvação, né? Evangelisticamente a gente prega: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pois é fato. Sem Ele não dá para fazer nada. E é Ele, o autor e o consumador. A Ele é a honra, a glória e o domínio para sempre. Se uma reunião de igreja não está focada na glorificação do nome de Jesus, a apresentação do nome de Jesus, dos princípios de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus, essa igreja não está reunida nele, mas nela mesma. Aí aqui, ao invés de púlpito, vira palco. Aí, ao invés de corpo vivo de Cristo, vive, não é plenário o nome que eu quero dizer, a plateia. E não é. Vocês não são plateia, vocês são corpo vivo de Cristo. Quem está aqui em cima não está fazendo um teatro. Nós estamos todos reunidos para adorarmos ao Senhor. E é isto que atrai a presença de Deus. E é por isso que você vem toda quinta, você vem todo domingo, e você está servindo, você está trabalhando em múltiplos ministérios, você está fazendo a obra de Deus, porque Ele está no nosso meio. E Ele diz assim: olha, toda árvore que está em mim, todo galho que está em mim, e eu nele, eu podo. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Podando a gente. Sabe para quê? Para a gente dar mais fruto. Nós fizemos uma inteira, né? Uma inteira. Cada um traz uma coisinha para a gente comer alguma coisa aqui, antes de irmos lá para Betel, para a gente fazer a gravação. Não tem dia melhor para essa pregação. Vai todo mundo esperar colocar tudo, se for pouco ou se for muito, não sei. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, que cada um experimente aqui um pouquinho de tudo, que o Senhor multiplique. Quem aqui já deu uma festa e ficou preocupado se ia dar ou não ia dar? Já fez? Olha aí, maioria.
vai dar, não vai dar, meu Deus, não vai dar. E sobrou. Foi a sua experiência também? Sobrou? Sobrou ou não sobrou? Queridos, a conta não fecha nunca quando o Senhor abençoa. Quando o Senhor abençoa, o que não existe passa a existir. Até quem come muito perde a fome. Aí já vai assim. Então, nós estamos, queridos, muito felizes com o procedimento, com o comportamento da nossa igreja no que diz respeito a isso. Mas nós temos que eliminar qualquer raiz, qualquer sombra na nossa mente e no nosso coração, quando nos faz pensar num grupo coletivo como o nosso, nesse grupo todo aqui, e a gente destacar Maria Alice, Arthur e Raquel. Não, aqui todos nós somos um corpo só. Pense sempre em todos, abençoe a todos. Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua família. E em último lugar, uma igreja bíblica gera amor e honra. Repita comigo, amor e honra. É diferente do egoísmo, que não honra a Deus, não honra o próximo. Nós, de posse da palavra de Deus, nós vamos sempre demonstrar amor e honra. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. O egoísta não mostra nenhum amor ou interesse pelo irmão. Vive para si e nunca está disposto a repartir, e quando faz, o faz constrangido ou movido por dor e falsidade. Quem aqui se lembra de Nabal? Nabal, lá no Antigo Testamento, Davi, o rei Davi, pediu uma ajuda a ele disse, ele era avarento, não queria. Mas Abigail, esposa de Nabal, mulher sábia, inteligente, chamou Davi e ofertou a ele comida. Quando Nabal soube o que a mulher tinha feito por Davi, sabe o que aconteceu com Nabal? Quem se lembra aí? O que aconteceu? Morreu na hora de desgosto. Que o meu e o seu coração seja sempre generoso. Amém? Que o nosso coração sempre queira abençoar, ajudar, participar, pertencer das coisas de Deus, que nós nunca venhamos a dar nada por constrangimento, obrigados. Para vocês terem noção do que é liberalidade, Jesus falou assim, olha, se alguém vier roubar a sua túnica, libera também a capa. É disso, e é sobre isso, o reino de Deus. Tem duas, fica com uma só, reparta. Isso é Bíblia, irmãos. É assim que a gente vai manifestando o poder de Deus. Vejam Romanos 12, verso 10. Amem-se, vamos juntos? Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Se você honra o seu irmão, pode ter certeza, aonde você menos esperar, você vai ser honrado. Talvez você honre o seu irmão só entre você e ele, e Deus vai revelar a honra dele a você no meio de uma multidão. Deus faz assim. O amor é o vínculo da perfeição, pois aquele que ama de verdade conhece aquele que é amor. Quem não ama seu irmão não conhece a Deus, jamais o viu. Romanos 13, 10, só as mulheres. Romanos 13, verso 10, o amor... Só os homens. Vamos juntos? Todos. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Deus é amor. O amor dele nos alcançou. O amor dele nos salvou. O amor dele foi derramado sobre as nossas vidas. Temos o Espírito Santo para manifestá-lo. E olha, queridos, você e eu seremos reconhecidos como discípulos de Jesus quando nos amarmos uns aos outros. Não há espaço para egoísmo, egocentrismo, pensamento que o interesse é só você e só os seus. Não. Nós precisamos abençoar.
Não é porque você tem condições de arrumar bem o seu filho que você não pode, quem sabe, dar um presente a outra pessoa. Queridos, isso precisa ser intencional, mais e mais intencional. Às vezes a gente só pensa na gente, nem pensa que pensa, e nem sabe que pensa. E a gente não se preocupa com o outro como deveríamos nos preocupar. E às vezes, aquela brincadeira de antigamente, que hoje não tem mais isso, acho que hoje está até pior, mas eu nem sei qual é o termo que usa hoje. Mas na época lá, diziam assim, ó, eu tenho, você não tem. Quem se lembra disso? Ainda cantavam ainda, eu tenho, você não tem. Na igreja pode ser assim, irmãos? Não pode. Não pode. Se eu tenho, eu farei de tudo para que você tenha também. Se eu posso, eu compro, não apenas para mim, mas para você também. Já viu aquelas camisas assim? Estive em Manaus e lembrei de você? Quem já? Estive em Porto Seguro e me lembrei de você. Era muito comum, não é? Aí o pessoal começa a dizer, isso é cafona, isso não existe mais, aí ninguém ganha mais nada. Falou que é feio, falou que é cafona, falou que não se faz mais isso. Quando alguém te der um grão de feijão, deu, agradeça a Deus, seja grato. Valorize as pequenas coisas, coisas grandes estão a caminho. Eu vou repetir isso, valorize as coisas pequenas, porque coisas grandes estão a caminho. Pensando nessa frase, de qual texto bíblico que você se lembra? Vamos lá. Ser fiel no pouco, não tinha nem pensado nessa, mas eu vou te colocar no muito, né? Lembra quando o profeta Eliseu, quando o profeta Elias, quando o profeta Elias falou com o seu servo, vai lá e vê se está subindo nuvem lá. Não, está tudo azul. Está tudo azul, está tudo azul. Na 7ª vez, o que ele disse? Estou vendo lá uma nuvem, tamanho da mão de um homem. Tipo assim, né? O que é isso? Não significa nada. O que o profeta disse? Vai e corre, fala com Acabe para ele correr. Está vindo uma chuva poderosa aí. É assim, queridos. Veio ou não veio a chuva? Veio ou não veio, irmãos? Veio. O pouco, se é Deus, vai multiplicar. Os discípulos disseram isso para Jesus: Senhor, só tem aqui um menino, 2 peixes, 5 pães. O que é isso? O que é isso para tanta gente? Aí Jesus falou assim: eu vou ensinar vocês como se faz. Primeiro, agradeçam a Deus. Atenção, adolescentes, que é jovem não faz mais isso. Atenção, adolescentes. Nunca mais você vai dizer para o seu pai e sua mãe assim, isso aí de novo? Isso de novo? Você não vai fazer mais isso. Amém? Ali. Nunca mais. Você vai aprender a agradecer. O ovo hoje é a picanha amanhã. Aleluia! Eu pensei que ia ter um aplauso forte agora, rapaz. O ovo está caro também demais. Olha, se você agradece pelo pouco, pode ter certeza, o muito está a caminho. Mas tenha um coração grato, porque a Bíblia nos ensina isso. Toda forma de orgulho é nociva à unidade e comunhão da igreja. Vamos ficar em pé, Gálatas 6,14. Toda forma de orgulho é nociva à unidade e comunhão da igreja. Vamos ler juntos? Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso está no seu coração? Está no seu coração? Se estiver no seu coração, vamos ler essa última parte. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A atitude de uma igreja bíblica
é uma atitude de amor, de honra, de ajuda, de pertencimento. Você é importante de verdade para mim, você vale a pena, você, olha, é o melhor de Deus para a minha vida. Como eu cresço com você. Às vezes a gente pensa que só vai crescer com quem concorda com a gente. Não, irmãos, você vai crescer muito mais com os desafios da vida. E cada pessoa, cada relacionamento, quando você aprende a lidar com todos, você vai tirando 10. Poxa, eu tenho um sobrinho que eu amo demais, amo todos eles, mas o Jefferson cresceu comigo. Eu tenho um amor muito grande pelo Jefferson. E amar o Jefferson para mim, o que eu peço ele faz, o que eu peço, demando, ele se esforça e sempre esteve junto. Me recordo quando a gente jogava futebol, eu permaneci no Botafogo, ele foi mandado embora do Botafogo, e eu chorei copiosamente, e não consegui ficar também, acabou comigo. É isso que eu e você devemos sentir uns pelos outros, irmãos. Na sua casa, quando um passa mal, todo mundo passa mal. Na sua casa, quando tem um problema, todo mundo tem um problema. Na igreja nós precisamos desenvolver intencionalmente esse mesmo coração. Eu quero o melhor do meu irmão, eu quero que o meu irmão avance. Se eu puder ajudar, eu não vou atrapalhar. Não é o caso aqui da nossa igreja, mas tem gente que pensa assim: se eu posso atrapalhar, para que eu vou ajudar? Então, abençoe sempre, ajude sempre, esteja sempre pronto para servir ao outro. Isso é demonstração de amor. É isso que Deus espera de nós, é isso que Ele espera dos seus filhos, e nós vamos nos parecer mais com Ele quando doarmos com alegria, fizermos com alegria, abrirmos mão com alegria. E é assim que o nosso coração vai sendo transformado, é assim que a nossa mente vai mudando, é assim que a gente vai tendo a mente de Cristo. Amém?